O que é que se pode aprender no desconforto? O que é que se pode aprender na crise? O que pode se aprender em meio às tempestades da vida? É exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você na manhã desse domingo. Assim diz o texto sagrado, João, Evangelho, capítulo 20, versos 19 a 29. Já abriu a sua Bíblia? Já identificou o texto no seu aparelho eletrônico? Então vamos ler juntos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 29. O que se pode aprender no desconforto? O texto que nós acabamos de ler, meus queridos, parece que foi escrito para esse tempo que nós estamos vivendo. E de fato foi, porque toda a palavra de Deus é inspirada e apta para abençoar, enriquecer e espiritualmente, fortalecer e exortar, e edificar e ensinar em qualquer época da vida. Ela foi escrita para o coração do homem. E o texto que nós acabamos de ler fala de alguma coisa muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Os discípulos de Jesus, os 11 discípulos de Jesus, porque a essa altura Judas já havia seguido o seu destino em direção à morte, mas os 11 discípulos estavam reunidos em determinado lugar, com medo de serem perseguidos e mortos, como o mestre Jesus havia sido morto. Era quase o 3º dia desde a morte de Jesus na cruz do Calvário, e os discípulos então imaginavam que assim como Jesus sofreu a punição da morte, eles também, por serem seus seguidores, se saíssem às ruas, se voltassem à sua rotina de vida, se voltassem à sua prática profissional, poderiam também ser capturados e mortos como mestre. Pedro, André, Tiago, João, que eram pescadores, temiam voltar à pesca. Estavam trancados, com medo de serem mortos. Mas o mesmo aconteceu com os demais discípulos. Todos temiam voltar à atividade profissional, precisavam trabalhar, precisavam alimentar suas famílias. Havia contas para pagar, havia pão para se pôr na mesa, mas eles estavam como que aquarentados, reclusos, escondidos dentro de casa. O medo dos discípulos não era o medo de uma virose, de um contágio, mas era o medo da morte iminente.
certa forma, a gente lê um texto como esse e fica pensando que as semelhanças parecem ser mais do que meras coincidências, porque o tempo em que nós vivemos hoje, em função da pandemia do coronavírus, acabou colocando uma boa parte da população mundial, inclusive eu e talvez você que me ouve agora em algum lugar do mundo, numa situação de reclusão. Nós estamos recolhidos, muitos de nós dentro de casa, aguardando o desenvolvimento das coisas, esperando uma boa notícia, a elaboração de uma vacina ou de um remédio, de um tratamento que possa minimizar o terror que se espalhou pelo mundo em função da difusão do coronavírus. Os discípulos estavam com medo, trancados dentro de casa, com medo de serem mortos por causa da sua identificação com Jesus. De repente, Jesus apareceu no meio do recinto, estando as portas trancadas. Jesus já ressuscitado, já tendo vencido a morte. Os discípulos não sabiam disso até então, mas Jesus, já vitorioso sobre a morte, ressuscitado, atravessou as paredes e apareceu no meio da sala e começou a ensinar aos seus discípulos. Discípulos que viviam uma situação de desconforto, de reclusão, de recolhimento, de medo, sem poderem sair às ruas. Jesus apareceu para eles, porque é exatamente assim que continua acontecendo e continuará acontecendo na vida daquele que confia em Deus. Quando você não pode sair, Jesus entra. Quando você não pode ir ao encontro dele, ele vai ao seu encontro. Eu sei que muitos de vocês amariam estar agora no templo do Senhor, na casa de Deus, na igreja. Os meus queridos irmãos e irmãs, membros da Igreja Metodista Livre de Bridgeport, eu sei que amariam estar aqui agora. Eu sei que eles sentem saudade desse espaço bendito. Eu sei que isso é verdade para você também, que adora a Deus comigo em qualquer lugar do mundo. Como você amaria estar na igreja onde você congrega, não é verdade? Mas o fato é que quando você não pode sair, Jesus entra. Por isso que Ele está com você na sua casa, na sala da sua casa. Você que está adorando a Deus comigo agora no leito de um hospital, você não pode ir à igreja hoje, mas Jesus pode estar com você aí, do lado da sua cama. Você que já foi acometido com uma enfermidade preocupante. Você não pode sair, mas Ele pode entrar. Você que está adorando a Deus comigo agora, do interior do seu automóvel, pensando o que fazer da vida, o que vai ser dos próximos dias. Você não pode sair para trabalhar, talvez. Não pode sair para estudar, não pode sair para as atividades normais da vida, mas Jesus pode ir ao seu encontro agora, no interior do seu desespero. Ele pode atravessar todas as paredes, todas as muralhas que lhe enclausuram agora. A muralha do medo, da incerteza, a muralha do endividamento, porque as contas continuam chegando. As contas, sim, atravessam as paredes e chegam na sua escrivania, é verdade ou não? Mas Jesus também pode chegar aonde você está. Ele pode atravessar as paredes do seu coração e chegar bem no centro dele para dizer: paz seja convosco. O que é que se pode aprender então no desconforto? O que é que se pode aprender com Deus no enclausuramento? O que é que discípulos de Jesus podem aprender na reclusão, na quarentena, no enclausuramento? Seja ele físico, seja ele de alvenaria, seja ele visível aos olhos, ou seja ele emocional, espiritual, psicológico. Porque a verdade é que, mesmo quando estamos livres para ir e vir, por vezes nos encontramos aprisionados por paredes invisíveis. Antes mesmo da quarentena, muitos de vocês estavam aprisionados
Podiam ir e vir, mas estavam presos pelo vício, pela vontade de morrer, pelo medo da vida, pela amargura, pelo ressentimento. Mesmo quando a quarentena acabar, alguns vão continuar aprisionados. Mas não há prisão, não há reclusão que Jesus não possa atravessar para chegar bem no centro, aí onde está a sua alma angustiada, e dizer para você: paz seja convosco. Então, no desconforto é possível ter paz. Esta é a primeira lição do desconforto para aquele que confia em Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, onde você está agora? Talvez pensando, se as coisas continuarem assim, se esta crise se estender por mais tempo, se as previsões forem alteradas e aquilo que poderia ser uma previsão para 2 semanas se estender para mais 1 mês, ou 2, ou 3, o que vai ser da minha vida? O que vai ser das minhas finanças? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha vida? Eu quero que você receba de Jesus a mesma bênção que os discípulos receberam numa situação, de certa forma, semelhante à nossa. Paz seja convosco. Tenha paz em Deus. Não perca a paz, porque Jesus está com você, aí onde você está, no epicentro da sua angústia. Quando Jesus disse paz seja convosco, ele mostrou aos seus discípulos as credenciais da sua paz. Ele mostrou-lhes as mãos furadas pelos cravos. Ele havia vencido a morte na cruz. Os discípulos conheciam muito bem as mãos de Jesus. Andaram com Jesus durante vários anos e sabiam que as mãos de Jesus eram mãos que multiplicavam pães e peixes para alimentar a multidão faminta. Se você é um cristão, você também conhece muito bem as mãos de Jesus. As mãos de Jesus já te socorreram em outras épocas da vida, já lhe ajudaram, já se estenderam para você nos momentos críticos da sua história. Verdade ou não? Você conhece as mãos de Jesus. Você conhece as credenciais das mãos de Jesus. Essa não é a primeira vez em que ele ajudou você a atravessar uma crise, não será a última, porque essa crise vai passar. Em algum momento, este capítulo vai ser encerrado e a vida vai seguir. Mas é provável que outras crises venham. E, novamente, as mãos de Jesus estarão lá. Mãos de quem venceu a morte. Mãos que você conhece muito bem. Mãos que já te ajudaram em outras épocas. Olhe para as mãos de Jesus. Não olhe muito para os noticiários. Acompanhe as notícias, mas não olhe muito para a televisão, não olhe muito para as redes sociais. Cuidado, porque se você olhar apenas para o que dizem, o que pensam, o que postam, se você olhar apenas para as opiniões que são constantemente veiculadas nos meios de comunicação ou nas mídias sociais, você corre o risco de perder a paz e de entrar em desespero. E achar até que não há nenhuma outra saída para você, senão a morte iminente. Olhe para as mãos de Jesus. Ele mostrou para os discípulos as suas mãos. Olhe para as mãos de Jesus. Você conhece as mãos de Jesus. Se você olhar para as mãos daquele que venceu a morte, o seu coração permanecerá em paz. No meio da reclusão, no meio da quarentena, no meio do enclausuramento, com as portas fechadas, sem poder sair para trabalhar, ou trabalhando muito pouco, com medo de ir ao mercado, com medo de sair à rua, com medo de visitar um vizinho, trancado na sua incerteza. Olhe para as mãos de Jesus. Olhe para as mãos daquele que venceu a morte e tenha paz. Essa é a primeira lição que Jesus está nos ensinando no desconforto. Paz no enclausuramento. Só quem conhece as mãos de Jesus consegue ter paz num tempo como esse. Além disso, Jesus lhes ofereceu paz ao mostrar-lhes o seu lado.
mostrou-lhes as mãos furadas na cruz, mãos de quem venceu a morte, mas mostrou-lhes também o seu lado aberto. Enquanto as mãos de Jesus falam da provisão em tempos de crise, mãos que multiplicam pães e peixes, mãos que ressuscitam até os mortos, mãos que acalmam o coração aflito, o lado de Jesus, por sua vez, fala da igreja. Você que conhece a Bíblia sabe, você se lembra no livro de Gênesis que quando Deus, depois de haver criado o primeiro homem, Adão, quis dar-lhe uma companheira, o Senhor Deus, segundo o texto bíblico, no Gênesis, fez com que Adão adormecesse, abriu o seu lado e removeu um pedaço de osso da sua costela. E com aquele pedaço de osso, o Senhor Deus construiu a companheira de Adão, a sua mulher, Eva. Quando Jesus aparece, ele aparece na Bíblia como segundo Adão. E esse título não lhe é dado por acaso. Uma das razões é porque, quando o lado de Jesus foi aberto na cruz do Calvário, na sua morte na cruz, dali, do seu lado aberto, da sua morte no Calvário, o Senhor Deus construiu a sua igreja, a sua companheira, a sua noiva. Assim como a mulher de Adão foi removida do seu lado aberto, foi construída do seu lado aberto, a noiva de Cristo, a igreja, foi construída a partir da sua morte na cruz. É no Calvário que a igreja encontra o seu Gênesis. Então, quando Jesus mostra aos discípulos amedrontados, enclausurados, o seu lado aberto, ele está dizendo para eles: vocês não estão sozinhos. A individualidade foi quebrada na comunhão do corpo de Cristo. Tenha paz ao olhar para o lado de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Tenha paz ao saber que você pertence à igreja, a noiva que foi removida do seu lado aberto. Você vai atravessar essa crise juntamente com o povo de Deus espalhado pela face da terra. Por isso mesmo a Bíblia diz que as nossas lutas são compartilhadas por todos os irmãos ao redor do mundo. Tenha paz olhando para as mãos de Jesus, mãos que provêm o necessário para você em meio à crise. Tenha paz também olhando para a noiva de Cristo removida do seu lado. A igreja está orando por você. Irmãos e irmãs no mundo inteiro estão orando uns pelos outros. Se você estivesse só, seria muito difícil suportar o enclausuramento como os discípulos. Mas Jesus está dizendo: paz seja convosco. A paz exemplificada nas suas mãos vazadas, mãos da provisão. A paz exemplificada no seu lado aberto, a mão ao lado da comunhão, o lado da igreja. Quando a crise acabar, nós vamos nos encontrar novamente na casa do Senhor. Abraços guardados, abraços que estão sendo guardados com muita ansiedade, vão ser distribuídos. Apertos de mãos e beijos serão distribuídos aos milhares. Porque a saudade da noiva de Cristo é quase insuportável. A vontade de abraçar você, meu querido irmão, minha querida irmã, é muito grande. Eu sei que você compartilha deste mesmo sentimento. Mas, por enquanto, a gente vai atendendo as recomendações dos órgãos de saúde e vamos mantendo a distância necessária, mas é uma distância física, porque brevemente ela será substituída por abraços e beijos e apertos de mão que nos ajudam a viver a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão com a igreja de Jesus, composta de homens e mulheres, negros e brancos, ricos e pobres, de todas as línguas, etnias, classes sociais, nacionalidades no mundo inteiro. Esta comunhão brotou do lado aberto de Cristo na cruz. Por isso ele diz: olhe para o meu lado e lembre-se que você pertence a uma igreja que eu morri para fazer viver. Tenha paz. Tenha paz. Em nome de Jesus.
Há uma outra lição que o mestre está ensinando aos seus discípulos no desconforto. Diz o texto que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e disse-lhes: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A segunda lição que o mestre ensina aos seus discípulos no enclausuramento, no aquartelamento, na quarentena, na reclusão, na crise, é a lição da missão. Não somente o mestre ensina paz, mas ensina missão. Ele disse: vocês estão enclausurados, mas esse enclausuramento não sabota a missão de vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Esse tempo de crise, esse tempo de coronavírus, esse tempo de quarentena, é um tempo de missão. Não é um tempo de desespero, não é um tempo de descontrole, é um tempo de missão. Eu e você, povo de Deus, cristãos no mundo inteiro, somos convidados pelo Mestre a cumprir a missão. Lembre-se, assim como o Pai o enviou, Ele nos enviou também para cumprir a nossa missão. Aproveite e vá para o seu computador, para o seu aparelho telefônico, para as redes sociais e lembre-se da missão. Fale de Jesus, pregue o Evangelho, ame as pessoas, ore por quem você conhece, compartilhe palavras de vida. Lamentavelmente, no meio do aquartelamento, no meio da reclusão, cristãos sinceros têm perdido o senso de missão. Outro dia eu vi uma postagem nas redes sociais e eu vi que um moço usava uma palavra de baixo calão se referindo a alguém que pensava politicamente de si. E eu fui checar para ver quem era essa pessoa. Ele usava uma palavra muito, muito feia. Chamava alguém que pensava diferente dele de lixo. Eu disse: meu Deus, quem é essa pessoa que está chamando o seu próximo de lixo só porque o indivíduo pensa diferente dele? Eu fui checar o perfil e descobri que era um cristão. Estava lá com uma foto, com uma guitarra, tocando numa igreja. Eu falei: ué, mas tem alguma coisa errada aqui? Será que o enclausuramento, será que a reclusão, será que o aquartelamento, a crise, a virose, a iminência da morte vai nos fazer perder o senso de missão? Vai nos fazer esquecer quem nós somos? Vai nos fazer esquecer que nós somos enviados por Ele para cumprir a missão no meio da crise? Ou nós vamos agora gastar toda a nossa energia apenas nos ofendendo uns aos outros, alfinetando e magoando uns aos outros, xingando quem pensa diferente de nós? Imagine se Pedro, Tiago, João e os demais discípulos ali naquela casa, enclausurado, estivessem de lá de dentro xingando um ao outro, ofendendo um ao outro. Quem pensa mais à direita ou mais à esquerda, imagine. Simão Zelote era um discípulo muito à direita. Ele era membro de uma seita radicalmente à direita. Mas havia outros discípulos que talvez tivessem um pensamento mais liberal. Mas ninguém estava ali, naquele ambiente, ofendendo-se uns aos outros. Meu querido irmão, expresse a sua opinião. Minha querida irmã, use o seu direito de expressar o que você pensa. Mas olha, não se esqueça da missão. Que quando a crise passar, não queira ser lembrado como alguém que colocou de lado a missão para defender um candidato ou acusar outro. Eu fico muito preocupado quando eu vejo cristãos sinceros gastando muito mais energia tentando defender ou atacar candidatos políticos do que defender o Evangelho. Se você puder falar de Jesus na mesma proporção em que você defende ou ataca alguém, tudo bem. Mas cuidado, se a sua energia, inteligência, habilidade, brilhantismo for usado apenas para defender ou atacar alguém, você perdeu o senso de missão, esqueceu quem você é. E o enclausuramento lhe enlouqueceu, lhe fez perder a sanidade. Lhe fez tornar-se inimigo dos irmãos, de quem pensa diferente. Pare e lembre-se. O mestre está ensinando missão no enclausuramento. Está dizendo: não se esqueçam, vocês estão trancados, não sabem o que vai acontecer, mas lembrem-se, eu enviei vocês como o Pai me enviou
para cumprir uma missão. E a missão é o Evangelho, a missão é o amor, a missão é a misericórdia, a missão é a graça. Que haja denúncia profética, isso faz parte da nossa missão. Mas a denúncia profética, a crítica às estruturas tem que vir recheada de misericórdia e de quebrantamento. Assim eram os profetas do Antigo Testamento. Profetas de olhos molhados. Profetas de olhos molhados. Profetas que denunciavam enquanto choravam pela miséria do seu povo. O que é que se pode aprender no desconforto? Paz, missão. Mas há uma outra coisa que o Mestre ensinou aos seus discípulos no desconforto. Diz o texto sagrado que o Senhor lhes disse: recebam o Espírito Santo. Soprou sobre eles e disse-lhes: a quem vocês perdoarem, serão perdoados. E a quem vocês retiverem os pecados, serão retidos. Perdão. Esta é a terceira lição do desconforto. O Mestre quis dizer aos seus discípulos, quis ensinar-lhes a lição do perdão no enclausuramento. Nesses tempos de quarentena, nesses tempos de recolhimento, nesses tempos de diminuição da atividade econômica, nesses tempos de incerteza em relação ao futuro, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero com muita ternura, com muito quebrantamento, com muito amor por você, lhe convidar à prática do perdão. O que é que o perdão tem a ver com o enclausuramento? Por que foi que Jesus falou-lhes de perdão enquanto estavam como que trancafiados naquele ambiente com medo da morte? Porque o perdão e o enclausuramento têm absolutamente tudo a ver. Quando uma pessoa é perdoada, a porta de uma prisão é aberta para o pecador, para o culpado. O perdoador destrava a porta da cadeia emocional, espiritual, da prisão da culpa para aquele que pecou. E Jesus usou aquele ambiente como pano de fundo para ensinar o perdão, porque não havia de fato um ambiente mais apropriado. Os discípulos estavam enclausurados, aprisionados. Quem peca, quem ofende, quem tropeça, acaba sendo trancafiado pela sua própria culpa, pelo seu próprio pecado. E Jesus estava dizendo: vocês estão desconfortáveis com esse enclausuramento? Então aprendam. Vocês agora têm o meu Espírito. A quem vocês perdoarem, vocês vão liberar da cadeia. A quem vocês não perdoarem, vocês vão manter na cadeia. É bom estar preso? É bom estar quarentenado? É bom estar aquartelado? É bom estar recolhido? Não, é terrível. Mas saibam que as pessoas que pecaram contra vocês estão exatamente assim. Então perdoem, para que as portas da prisão dos pecadores se abram. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, povo bendito de Deus, nesses tempos de coronavírus, nesses tempos de quarentena e aquartelamento e reclusão, nada melhor do que perdoar. Não é bom ficar preso. Não é bom não poder sair. Quem sabe você tem alguém na sua lista de amigos, familiares, entes queridos que estão presos. Antes mesmo da quarentena começar, já estavam presos, porque pecaram contra você e não foram perdoados. Abra a porta. Destranque a porta. Solte as pessoas. Perdoem, em nome de Jesus. Porque se você não perdoar, essas pessoas vão permanecer presas depois que a quarentena acabar. Perdão é uma lição extraordinária para tempos de reclusão. Se por outro lado você reconhece que pecou contra alguém, ofendeu alguém, quem sabe essa pessoa que está agora aí adorando a Deus com você na sua sala de estar, quem sabe a sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais, seus avós, seus amigos foram ofendidos por você. Peça perdão. Tempos de reclusão são tempos de perdão. Até porque, se você me permite ser bastante honesto, ninguém sabe se vai sair vivo dessa crise.
Todos esperamos sobreviver a ela, mas o fato é que ninguém sabe se aquilo que é notícia em relação aos outros não poderá em algum momento se tornar notícia em relação a nós. Esperamos sobreviver a essa crise mundial, mas ninguém sabe. Pode ser a nossa última oportunidade de perdoar e de pedir perdão, de abraçar a mulher, de abraçar o marido, de beijar os filhos, de ligar para um amigo, de ligar para um parente distante, dizer, por favor, me perdoe. E também dizer para alguém que lhe magoou, que lhe ofendeu, eu lhe perdoo em nome de Jesus. Eu entendi que enclausuramento faz muito mal. Eu quero abrir a porta para você. Saia, seja perdoado em nome de Jesus. E a última lição do desconforto que eu gostaria de pontuar para você nesta manhã de domingo é a lição da fé. Além de ensinar paz, missão e perdão no enclausuramento, o mestre ressuscitado, no meio dos seus discípulos amedrontados, dominados pela incerteza com relação ao futuro, lhes ensinou fé. Isto porque Tomé não estava no ambiente. A Bíblia não detalha, não especifica, não revela o porquê da ausência de Tomé. Quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos aquartelados, enclausurados naquele ambiente, com medo da morte, Tomé não estava lá. Tomé estava por aí, fazendo alguma coisa. E a Bíblia diz que Tomé tinha uma característica interessante. Ele era um discípulo, mas tinha dificuldades de crer, a menos que tivesse provas contundentes. Tomé era um homem bastante sistemático em relação à sua fé. Sabe, tem gente até hoje que não acredita que essa virose pode matar. Tem gente até hoje questionando a realidade do coronavírus, se isso de fato pode levar pessoas à morte ou se isso é apenas uma conspiração mundial com finalidades meramente econômicas e políticas. Não, cuidado, meu querido, olha, cuidado, tá? Não seja um Tomé em relação ao perigo dessa virose. Tem gente morrendo mesmo. É bem verdade que existem perigos de manipulação de números. Infelizmente, o ser humano é pecador mesmo e há pessoas que tentam tirar vantagens políticas da tragédia. Ninguém descarta essa possibilidade, mas isso não nos dá o direito de descrer daquilo que é fato. No nosso país, no Brasil, tem gente morrendo. Aqui, nos Estados Unidos, tem pessoas morrendo. Os números podem ser até exagerados, mas não seja um Tomé. Não espere a verdade bater na sua porta. Sei lá onde é que Tomé estava. Sei que Tomé não estava obedecendo à reclusão dos discípulos. Mas Tomé apareceu. 8 dias depois. A quarentena já estava durando 8 dias. Os discípulos estavam há 8 dias aquartelados no mesmo ambiente. Tomé uniu-se a eles. Tomé resolveu acreditar no perigo da morte e juntou seus discípulos. 8 dias depois, o mestre apareceu novamente. Estando as portas fechadas, Jesus atravessou as paredes, com as mãos cravadas e o lado aberto, vitorioso sobre a morte, e disse novamente as mesmas palavras: paz seja convosco. Depois o mestre dirigiu-se a Tomé e disse: Tomé, já que você não acreditou no relato dos discípulos que contaram sobre a minha aparição anterior, já que você disse a eles que só acreditaria se pusesse as mãos, se pusesse os dedos nas minhas chagas e a mão no meu lado aberto, põe então aqui o teu dedo na minha mão ferida, toca nas minhas chagas, na minha mão vazada, toca no meu lado aberto, põe a tua mão na mão que provê no meio da crise, Tomé. Coloca o teu dedo nas mãos que vão te sustentar durante a quarentena, Tomé. Coloca as tuas mãos nas mãos que não vão deixar faltar o pão na sua mesa enquanto você estiver recolhido dentro de casa com medo da morte. Coloca o teu dedo nas mãos que você conhece muito bem, mãos que nunca te abandonaram no meio da crise, mãos que você já viu levantar mortos,
multiplicar pães e peixes. Põe o teu dedo na minha mão, Tomé. Põe o teu dedo e a tua mão no meu lado aberto, da onde a igreja saiu, na mão da comunhão com o corpo de Cristo, Tomé. E não seja incrédulo, seja um crente. A última lição que eu quero pontuar antes de terminarmos nessa manhã é a lição da fé. Crise é um tempo para aprender fé. Reclusão, pandemia, incerteza, medo da morte, medo do futuro, instabilidade econômica, redução da atividade profissional. Esse é um ambiente, é um tempo para aprender fé. Se houve um tempo na minha vida e na sua em que a fé foi fundamentalmente necessária, é esse agora. Essa é a hora de crer na palavra de Deus. Crer nas promessas das Escrituras Sagradas. Crer naquilo que o Mestre disse. Crer naquele que tem as mãos vazadas e o lado aberto. Crer naquele que venceu a morte. Crer naquele que ofereceu salvação no seu sangue derramado na cruz. Crer naquele que, ainda que a morte nos alcance, tem autoridade e poder para nos fazer viver com Ele eternamente na glória celestial. É verdade. Minha oração é que esta crise não lhe alcance. Minha oração é que você sobreviva a essa pandemia. Mas a verdade é, se Deus permitir que a nossa vida nesse mundo se acabe, por essa ou por qualquer outra razão, porque o fato é, eventualmente todos vamos partir desse mundo mesmo, a mão furada e o lado aberto são a garantia de Jesus de que a morte não será o ponto final para a nossa história. Assim como Ele ressuscitou, Ele prometeu que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Que o Senhor acrescente no seu coração a bênção da paz, o senso de missão, a graça para perdoar e pedir perdão, e a fé para crer no Senhor, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de incerteza. Nós vamos adorar a Deus, vamos voltar daqui a pouquinho, vamos orar juntos. Antes de terminar a transmissão de hoje, nós vamos orar juntos. Vamos pôr em prática, em oração, aquilo que a palavra de Deus nos ensinou nesta manhã. Vamos adorar mais uma vez, meus queridos Daniel e Johnny. Vamos cantar com o povo de Deus, que nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que estejamos aquartelados, enclausurados, inseguros com relação ao amanhã, Ele entrou no nosso ambiente para trazer paz. Paz seja convosco. Vamos adorar mais uma vez. Cante conosco aí da sua casa, da sua sala, do seu automóvel. Declare. Deus não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.